Bem, hoje mais um dia importante nessa jornada dos mistérios aqui no canal Ideal. A gente recebe ela que já participou aqui de um debate com a equipe do canal Ideal, falando sobre a sua condição hoje humana, mas trazendo muita representatividade para as questões espirituais. Dirce, satisfação tê-la aqui, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sua atuação, sua existência também. Eu já entrando numa linha assim, ó. A gente é do tempo em que você ouviu o rádio para saber como seria o seu dia. E antes de você ouvir o que o horóscopo trazia para você, você não ia trabalhar ou sair para sua condição naquele dia, né? Não era assim? Com certeza. Aquela época era assim e eu adorava ver tudo que tinha ali no meu signo, né? A gente ficava muito apreensivo que quando chegasse o jornal para você poder assistir e ver aquilo aí. Sou do signo de Touro, mas simbolizava só para mim ou para todos? Isso tem sentido? Uma pergunta assim... Em partes tem sentido, porque assim, tu vem já de uma egrégora, né? Então, todas a linhagem tipo é de Touro, então tu tem uma egrégora ligada a esse planeta que rege esse signo, né? Existe uma egrégora de todos os signos assim. Só que se você tiver uma mente voltada só para aquilo, muitas vezes não acontece. Eu tenho meus problemas, você tem os seus. Isso. Então, se você pode olhar o signo e não só ficar baseado somente nessa energia, muitas vezes tu vai deixar de desejar muitas coisas. Então, o que vale é você olhar e fazer o que faz sentido e até você pegar, olhar para dentro de ti, a sua mente, vibrar, para aquela energia talvez ruim, ela se dissipa, ela transmuta. Então, vale muito da mente da pessoa, né? Quem é a Dirce Risson? A Dirce Risson é uma menina que desde os 4 anos despertou, né? Ela não sabia. E desde os 4 aninhos eu comecei a sentir algo diferente. E foi depois de uns 25, 26 anos de idade que eu comecei a despertar. Mas Dirce Risson é um canal de luz. Tem todo um processo de vida e geralmente o despertar acontece mais tarde, né? Tem. Eu senti ele com 4 aninhos, toda a vibração. Eu sofria muito porque eu tinha muito problema de ansiedade e falta de ar, né? Então eu entendia que talvez fosse algo de doenças, coisas assim, mas na verdade eu nunca fiquei doente. Era mesmo o meu chakras que já estava, digamos, passando uma vibração e canalizando aquilo que não era, que era negativo. Então nesse momento eu canalizava já e transmutava. Nesses tempos que a gente vive, fala-se muito sobre a transição planetária. Isso é algo que acontece, está em voga hoje, né? Mas cada pessoa desperta num tempo de vida. Você teve o apoio da família? Como a família... Não, na época não, porque aquela época, anos atrás, não se ouvia falar sobre isso, né? Era muito raro, as pessoas que tinham, eles falavam muito de curandeiro, né? Mas não falavam de médium, pessoas que tinham uma visão diferente. Então eu fui sofrendo até dos 4 aninhos que eu lembro, que eu sofria muito de ansiedade, falta de ar no chakras do coração, que aquilo era cargas negativas. Então eu era a menina que infiltrava tudo que tinha de karma da família e ia puxando aquela vibração. Foi bem sofrido para mim. Aos 25 anos de idade que eu comecei a despertar. Comecei a sentir essa energia, vontade de fazer alguma coisa espiritual, mas eu não sabia como, né? Então essa frequência foi que eu comecei a buscar sozinha. Eu não tive apoio da família, pelo contrário. Muitas pessoas não gostavam, né, da ideia. Na verdade, a família terrena às vezes é um passo para que a gente esteja aqui. Isso, mas eu sozinha, tudo que eu conquistei foi com a própria espiritualidade me conduzindo. E eu nem sabia que ia chegar a um ponto como eu hoje estou, né? Então foi acontecendo naturalmente. Diz, a gente chega no estado de vida que a gente tem que ter aquela crença. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, né? Sim. A nossa passagem... Ela é só terrena para o desenvolvimento, né, de cada um. Reencarnação. Existe, na minha opinião, sim. É algo assim tranquilo, né? Na análise geral. Sim, porque veja bem, como pode você amar tantas pessoas na Terra, os entes queridos, e depois você achar que não vai mais se encontrar? Até as respostas que você obtém... Sim, eu recebo olha, quando meu pai desencarnou, eu tive muitas visões dele, onde ele estava, até no momento da transição dele, de deixar o corpo para ele encontrar a luz, tudo isso eu tive visões, acompanhei. Eu não pedi, vinha automaticamente isso.
Nesse seu tempo de trabalho, de atuação, nessa sua missão, tem algum que marca realmente a sua vida? Muitos acontecimentos assim que o que eu pude sentir na minha caminhada é que a minha palavra, o meu conforto curou muitas pessoas. As que vinham assim, eu atendi sempre pessoas muito debilitadas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E onde eu erguia essas pessoas, despertava nelas um novo poder, um novo recomeço, uma palavra, uma força. E eles chegavam para mim todo o tempo marcando isso, né? Muitas vezes diziam assim, Dirce, você é a minha última cartada, a minha última entrada e depois eu não quero mais viver. E eu falei assim, não, mas a gente começa a trabalhar toda essa energia e foi maravilhoso. Então sempre foi muito marcante, muitos acontecimentos de cura, pessoas que tu resgatou de lá do fundo, sabe que fala fundo do poço, e trouxe para a vida de volta. Essa semana eu estava pensando assim, são 25 anos de carreira, né? Disse, você tem noção quantas pessoas hoje brilham porque você acreditou nelas? Porque elas não acreditavam mais nelas. E eu fazia elas acreditar e ainda hoje continuo fazendo isso. Então a gente desperta dentro delas o poder e alinha a mente. Então tu desperta um lado de uma mente mais brilhante, uma mente mais constituída, para que aquela pessoa consiga brilhar. Hoje eu volto para trás assim e digo assim, Deus, como pode estar colhendo tantos frutos bons? Porque a minha vida ela é uma bênção, comigo, com a minha família, né? Mas aí tu olha que tu plantou tudo isso. Porque quem serve é o que evolui. As pessoas que servem são as pessoas que evoluem. E só para constatar, as pessoas que compreendem, elas evoluem mais. As que são compreendidas, elas não evoluem tanto. Tu compreende que tem ali uma missão de liderança, né? Para resgatar aquelas pessoas. Então sempre foi casos muito marcantes. Pessoas que evoluíram, pessoas que se curaram. Você não resolve o problema das pessoas, mas dá um encaminhamento. Isso, Mostra a o gente caminho, não né? resolve. Isso é muito importante a gente falar aqui sobre isso, né? Que geralmente eles fazem uma consulta e tá tudo bem. Agora dessa consulta as coisas vão se ajustar. Mas na verdade você tem que pegar todo o condicionamento de quantos anos ela está ali sofrendo. Então ela teve 20, 30, 50 anos numa submissão energética inferior. Então tu tem que trabalhar toda a junção de energia e mudando a mente dela, os padrões de mente gradualmente em pontos facultativos. Por isso que os meus clientes são de 20 e poucos anos que me acompanham, né? Então eu estou sempre ali orientando, ó, hoje tu faz isso, hoje tu precisa pensar assim, mas não seria bom mudar aqui, seria bom, então eu não sei o que vai acontecer com aquela pessoa, mas a gente é um canal. Quando eu estou atuando diariamente, eu sempre recebo informações. Às vezes uma pessoa ela está muito debilitada, que tu pensa assim, meu Deus, mas como eu vou fazer? Aí eu fico uns minutos em silêncio e já vem a solução. De como tu falar e como tu agir com aquela pessoa. Pois é, essa questão aí, para entrar num detalhe, a gente que pesquisa bastante sobre isso também, busca informações. Você sabe, né? Espiritualidade, ufologia, nós vamos falar sobre Ipuaçu também. Mas assim, ó, problemas de ordem financeira, amorosa, vários. Então, eu tô com um problema, eu vou procurar a Dirce. A Dirce vai fazer assim, ó, resolva o teu problema aí. Isso. E se não gerar aquela expectativa na pessoa, a culpa é da Dirce ou da pessoa? Se dá para usar esse termo culpa, porque isso é muito complicado até falar. Hoje eu tenho um espírito livre sobre isso, né? Ou seja, eu entendi o que realmente é energia. Então, assim, quando a pessoa está com você, tu dá o teu melhor. Tu entrega o teu melhor. Tu entende ela e tenta vibrar. Tu vai vibrando, vibrando. Quando tu percebe que ela não está abrindo a consciência, é porque ela não quer. Então a gente não insera e deixa no tempo dela. Por quê? Porque ela pode ficar 20 anos nessa consequência de problemas para ela mesma aprender. A gente não pode chegar e dizer assim, ó, eu vou mudar a tua vida em 24 horas. Cada nível de consciência, você me chamou, eu sei o teu nível de consciência. Um áudio que eu recebo de uma pessoa, o nível de consciência dela é essa. Então vai ser mais tranquilo e elevar ela.
Mas outros você deixa ali porque não é mais com você, ou seja, não é mais comigo. O que eu faço para não desabrigar ela? Emano luz. Emano luz no livro de consciência dela, ela nem sabe, porque eu me sinto com essa missão. Então eu não levo mais a parte da culpa. Quando eu entrego o melhor, que é o que agrada a Deus, que se Deus não está fazendo acontecer, não é eu, né? É um instrumento. É um instrumento, então eu não posso chegar e dizer à pessoa, eu vou mudar a tua vida. Se você quiser mudar, eu te ajudo. E aí a gente vai entrar num grande portal de luz, aonde eu vou conduzindo, vou te ensinando como você trabalhar a mente. Hoje os fracassos são muito grandes, mas se você for ver, todos estão presos em uma grande jaula. Jaula mental, é incrível como a nossa mente vibra. É incrível. Eu tenho assim, os meus estudos não foram só em livros, os meus estudos foram tudo na pele. Tu fala, acontece. Eu lembro um dia que aconteceu algo, até eu contei, eu acredito, pro Éder. Meu pai faleceu e eu fiz de tudo para salvar ele, fazer boas energias, mas ele não queria, ele não aceitava aquilo que eu queria pôr para ele. Então, eu estava querendo passar adiante do alinhamento, né? Que era para ser assim. Mas mesmo assim, eu queria tentar fazer de tudo. Então, eu tentei, e eu consegui uma boa parte. E os médicos enganaram ele em 6 meses, com câncer, e eu falei... E eu pedi para Deus que tirasse as quimios dele. Aquele dia que eu fosse acompanhar ele, que as quimios encerassem, que daí se encerasse as quimios, eu entrava com a medicina alternativa, que é o Reiki, e aí a gente conseguiria trazer ele com mais tempo de vida. E deu certo. Deu certo. Eu olhei para ele e falei, não deu para o senhor fazer hoje, né, pai? Ele estava atrás do carro. Mas eu disse, agora é com eu e você. Vamos fazer isso? E eu vim embora feliz, dizer que o médico não quis mais fazer as químicas, que eu não aceitava mais, né? E comecei a trabalhar. Todo dia. Todo dia eu ia lá e fazia, e trazia a mente dele, e tentava. 3 anos ele durou ainda. Esse é um ponto importante. Você falou do Éder, aqui do canal Ideal, né? O Éder depois também deixa a descrição para que possam assistir o seu outro vídeo aqui do canal, né? Sim. Mas assim, ó, isso que você falou é um dado importantíssimo. É necessária a permissão da pessoa, né? É necessário. Aí, você não vai falar, eu vou te ajudar. Vou sim, mas necessita a permissão, né? Sim. Eu tinha que vibrar a mente dele. Porque o que acontece? O dia que o médico deu o diagnóstico, falou assim, o senhor sabe que o senhor não tem mais cura, né? Eu lhe dou 6 meses de vida e ponto. Como ele já era a pessoa já está doente e vibra um padrão vibracional negativo, ele só firmou isso na mente. Só botou isso na mente e não tinha como condições de trabalhar. Então eu tinha que vibrar a mente dele para conduzir energeticamente e levar alguma célula melhor para o corpo dele. Mas deu certo, deu 3 anos ele viveu com nós ainda, que estava desenganado há 6 meses, né? Dirce, obrigado. Muita luz para você, muita energia, que esses nossos irmãos cósmicos sempre acompanhem, que você possa despertar muito mais almas. Eu que agradeço e com certeza vão inspirando cada vez mais e mais e mais, né? Muito bem, Dirce Risson, médium, terapeuta, meio louquinha também, né? Porque quem está nesse caminho é considerado nisso. Sim, a gente fica... Já ultrapassou essas barreiras, né? Já ultrapassei. Essa é uma palavra, é um elogio, é como dizer eu te amo, né? Sim, eu amo ser louca, porque é uma louca que tem nexo, né? A gente consegue ter uma visão legal. É por isso que estamos aqui, ó. Mistérios, loucuras ou não, estamos aqui.